Caríssimo Padre Arnaldo, querido povo de Deus, hoje toda a liturgia nos convida a entender todo esse processo, principalmente de mentalidade e da compreensão que o povo tinha sobre o que esperar, o que crer, em quem acreditar. Se nós bem percebemos, a antífona de entrada de hoje, recitada pelo Padre, ela nos fala sobre o apelo do povo ao Deus que eles tantos esperam. E esse apelo é logo respondido na primeira leitura, quando o povo começa a murmurar, a reclamar, a dizer que a vida antiga era mais propícia do que a vida que eles estavam tendo naquele momento, e Deus os envia o pão do céu, a farinha para a produção do pão. Logo depois, nós vemos o salmista dizer justamente sobre esse apelo e a resposta de Deus para com o seu povo. Mas com Paulo, na segunda leitura, nós vamos ter a resposta que esse povo tanto precisava naquele momento. O que eles precisavam não era do pão, alimento, mas de uma mudança de consciência e de compreensão. O fato de uma vida errada, uma vida que não está correta, ser propícia de ser vivida, ou seja, estar confortável, não quer dizer que você está no caminho certo. E Paulo justamente vai falar isso. O que é preciso é uma mudança de mentalidade. Logo depois, no Evangelho, nós vemos Jesus responder verdadeiramente qual é o sentido que aquele povo deveria ter e compreender e a quem eles deveriam buscar. E é nesse momento que nós tranquilamente podemos ver a nossa realidade atual. O que verdadeiramente nós buscamos quando vamos em direção à igreja, quando vamos em direção a Deus. E essa pergunta nos rodeia e passa por nós durante todo o ano litúrgico. No período da Quaresma é bem mais forte essa procura e essa busca, porque é aquele momento propício para a nossa conversão. Mas durante esse período em que vemos a vida pública de Jesus, as suas ações e principalmente as ações do povo e como o povo vê Jesus, é que ele nos dá as respostas mais objetivas para aquelas perguntas que o povo faz. E podemos perceber que, principalmente nesse evangelho, o povo questiona bastante Jesus sobre quem devemos seguir, quais são os sinais que nós vamos receber para poder crer que você é aquele que Deus enviou. E é justamente nesse momento que Jesus indaga sobre: vocês estão me seguindo por quem creem que eu sou o enviado de Deus ou porque eu vos dei de comer? E se nós recordarmos bem, foi justamente o evangelho da semana passada, quando Jesus vê, se compadece do povo que o segue sem pastor e sente fome e os alimenta. Mas é justamente esse mesmo povo que está em busca de Jesus por causa da comida, e não pela fé que ele irá libertar da morte e dará a vida eterna. No caminhar da liturgia de hoje, nós vamos ver que na antífona de comunhão é justamente essa palavra que vai sair de nossa boca. Jesus é o pão vivo descido do céu. E se formos ver em vários outros cantos, nós sempre vamos ter essa referência de que não somente Jesus é o pão descido que vem do céu, mas aquele que nos dá a vida eterna. Então, toda a liturgia de hoje, se prestarmos bem atenção, ela justamente vem nos fazer essa compreensão, de olharmos para trás, para a nossa história, percebermos que aquilo que nos fazia caminhar para Deus era uma realidade somente de uma busca material, entender que o nosso caminho de verdadeiros cristãos se passa por uma mudança verdadeira de mentalidade e de compreensão daquilo que buscamos, e entender a resposta que Jesus nos dá e passar ela para a nossa vida, para a nossa realidade. E assim, no final, quando formos receber Jesus em alimento, podermos também cantar que Ele é não somente o alimento material, mas justamente aquele que nos mantém espiritualmente. E que essa espera que nós tanto buscamos não é simplesmente por uma realização aqui na Terra, mas é justamente porque nós esperamos algo muito maior após a morte, que é a vida eterna.
Então, que toda essa liturgia possa nos ajudar a compreender bem como está a nossa caminhada de cristãos. Não somente naquilo que nós esperamos. Sabemos muitas vezes que nos impulsiona mais os nossos pedidos e as nossas necessidades para buscar a Deus e também para recorrer aos santos, do que verdadeiramente o amor que nós sentimos por Ele. Muitas vezes nós confundimos a necessidade de pedir algo como a necessidade de acreditar em algo. Obviamente nós pedimos porque nós temos uma esperança. Mas será que a nossa esperança não vai acabar quando a gente receber aquilo que nós pedimos? Será que ela vai durar verdadeiramente até o fim da nossa vida? Porque o que verdadeiramente esperamos é a vida eterna? Ou simplesmente estamos esperando que aquele milagre aconteça e pronto? Então, esses momentos que nós temos, essas leituras que nos fazem retornar o olhar para nós, que é essa a importância. Se nós vivemos toda essa celebração, se nós vivemos toda a liturgia, se nós escutamos a palavra dele e não conseguimos ter consciência do que ela quis dizer para a nossa vida, ou nós não participamos direito, ou a gente não veio preparado para escutá-la. Porque hoje o que Deus nos fala é: não vos contenteis com as coisas materiais. Eu não vim para saciar a carne, mas eu vim dar a esperança da vida eterna. E é isso que vai nos manter durante toda a nossa vida e também após a morte.